Irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, nós temos acompanhado o ministério desta igreja, particularmente o pastor Paulo Marcos Paixão, e nós temos ficado maravilhados pelo que Deus tem feito por esta igreja. Sabemos que em 2014, essa igreja começou com o pastor Marcos Paixão aqui, continuou com o pastor Marcos Paixão, né, muito pequena, e começou a trabalhar, a pregar a verdade. E a verdade por si só tem feito maravilhas nesta cidade através desta igreja. E temos sabido que a igreja está repleta hoje, nós damos graças a Deus. O pastor Marcos Paixão, ele é nosso irmão na fé, ele é nosso colega no ministério. E é como se fosse nosso irmão na carne também, tal o apreço que temos por ele. Conhecemos o pastor Marcos Paixão em 2007, aqui no Seminário Presbiteriano. Nós tínhamos um seminarista também da nossa igreja aqui, e víamos frequentemente aqui, porque também havia uma igreja que nós instalamos aqui nesta cidade do Piauí, de Teresina, e vimos frequentemente, sempre conversávamos com o pastor Marcos Paixão, e tivemos um bom relacionamento, irmãos, até hoje. Damos graças a Deus pela vida do pastor Marcos, a sua família, e por esta igreja, a Igreja Batista do Bom Samaritano. Nós estamos aqui, irmãos, para falar sobre a palavra de Deus, solos Cristos, não é? E o capítulo 3 de Colossenses, versículo 11, ele termina dizendo assim: Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Ele é tudo em todas as pessoas que temem a Deus. Em todas as áreas da vida, Cristo precisa ser completo. E isso é solos Cristos, irmãos. Nós sabemos que Cristo ele é tudo para Deus. A Bíblia diz que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aprove a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude. Então, olhando Cristo, Cristo é o pleno Deus. Reparem bem. Diz assim também que ele é a expressão exata do ser de Deus. É Cristo que é a expressão exata. O escritor aos Hebreus diz: a qual dos anjos foi dito, assenta-te à minha direita? Resposta: a nenhum. Isso foi dito somente a Cristo. Sabemos que Deus fez a criação com maior prazer. E quando estava toda pronta, com os filhos dele já colocados, Deus pegou essa criação e entregou ao filho como um presente. Você, como meu herdeiro, é o detentor de toda a criação. E o filho tomou aquela criação nas mãos e se alegrou profundamente. Porém, sabemos que veio um sabotador e sabotou a criação. Plantou os filhos dele, os filhos do maligno, junto dos filhos de Deus. Isso completamente maculou a criação. A criação toda foi tomada pelo joio. Os filhos de Deus, o trigo, os filhos do maligno, o joio. E a contaminação foi tal que tudo ficou contaminado, toda a criação, por conta desse joio que foi colocado perto do trigo. Então, o que foi que Deus fez? Elegeu uma pessoa que vai resgatar de volta os seus filhos. E só foi encontrado alguém apto em uma pessoa, Cristo Jesus. Só ele foi achado apto para fazer o resgate desse prejuízo de proporções inimagináveis. E Cristo foi essa pessoa que foi eleita para ir resgatar, porque não havia outro que pudesse fazer isso. Quero contar uma história para os irmãos. Conta-se que havia um homem muito mau. Ele tinha muitos filhos. Ele tratava os filhos de forma péssima. Todos os filhos dele eram maltratados e eram tratados como escravos. E esse homem vivia com os olhos nos filhos de outro homem das redondezas. E um dia, os meninos estavam brincando, o pai tinha ido à cidade, e ele deu em cima daqueles garotos,
uns 10 ou 15, e sequestrou-os todos e levou para o cativeiro, juntou com seus filhos lá. E houve uma busca desenfreada por aquelas crianças, até que o pai, sozinho, descobriu onde estavam os filhos. Estavam cativos daquele homem mau. E os filhos agora se contaminaram com as doenças dos filhos maltratados daquele homem, adquiriram os hábitos errados, os pecados dos filhos daquele homem, de tal forma que quem olhava assim via tudo nivelado por baixo. Os meninos que eram bem criados, eram educados, agora estão procedendo como bichos verdadeiros. Tudo contaminado. E aquele homem, tendo descoberto onde estavam os seus filhos, resolveu estourar o cativeiro. E tentou estourar o cativeiro. E foi uma luta. E ele entrou ali, naquele cativeiro. E começou a resgatar os seus filhos, um por um. Começou lá atrás. E ainda não terminou. Tal é a luta. Essa pessoa que vai, estoura o cativeiro e começa a resgatar os seus filhos, é Jesus Cristo. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. E Ele vem resgatando. Todos os resgatados que estão aqui foram resgatados por Ele. Há muitos outros para resgatar. Mas só quem pode fazer isso é Ele. E o método que Ele escolheu para fazer isso é que o povo dele saia, pregue somente Cristo. E ele disse, dessa forma, com essa pregação, eu resgato o meu povo. Com outra pregação, eu não resgato o meu povo. Só resgato o meu povo se vocês pregarem somente Cristo. Essa foi, irmãos, a tônica da reforma. Entre os solas da reforma, os solos Cristo foi o central. Porque Cristo é tudo para Deus. Mas, irmãos, os solas da reforma, eles não aconteceram somente na reforma. Nós citamos muitos solas da reforma porque foi um evento aqui perto de nós. Há 500 anos somente, 508 anos. Mas, na verdade, irmãos, a pregação do somente Cristo é uma pregação que remonta desde o começo do mundo. Na verdade, ela remonta à eternidade passada. Então, o meu propósito nesta noite é dividir a palestra em duas partes. E eu quero mostrar os solos Cristos, o somente Cristo, lá nas páginas da Antiga Aliança. E na segunda parte, eu quero mostrar os solos Cristo nas páginas do Novo Testamento, notadamente na história da igreja. A história que nos diz respeito à história que nós estamos inseridos. Então, para isso, nós vamos começar mostrando os solos Cristo na eternidade. Quando Deus elaborava o seu decreto, preste bem atenção, e o decreto contemplava a queda no pecado, contemplava o resgate dos eleitos. A nossa confissão diz isso, os irmãos sabem muito bem. Então, quem vai resgatar os eleitos? O filho se apresentou e disse, eis-me aqui, estou. No livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Pai. Na eternidade, quando nada havia, está no Salmo 40, versículos 7 a 10. Então, mesmo antes, irmãos, da criação, o filho se apresentou voluntariamente como cordeiro que seria imolado, sustentando a plena certeza que não havia outra solução. Tem que ser eu. Somente eu posso fazer isso. E eu vou, meu Pai, voluntariamente, de boa vontade, com todo prazer. Por isso que Apocalipse 13:8 diz, olha, o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Foi lá que ele foi imolado. Somente ele poderia resgatar cada um de nós. Somente ele. Então, isso foi na eternidade passada. Então, começa o tempo. Na providência de Deus, ele começa a criar. E ele criou todas as coisas. Está lá no Jardim do Éden. O homem e a mulher. Aí houve
a tentação. Para que ocorresse a queda, Satanás se aproxima da mulher e diz assim: o que foi que Deus disse para vocês? Aí ele disse que nós tínhamos liberdade, não é? Fôssemos obedientes ao que ele prescreveu, e então nós ganharíamos a vida. Mas a serpente disse assim: você não quer experimentar outra alternativa, não, outra opção? É muito boa. Na verdade, ela é excelente. E tem mais, essa outra opção vale fazer igual a Deus. Quer dizer, realçou a vontade humana. A vontade humana era voltada somente para fazer a vontade de Deus. Mas a serpente chega e realça a vontade humana. Foi o que aconteceu. Eva provou, o marido provou, e ambos negaram os solos cristos. E ambos caíram, irmãos. Foi por conta disso. Porque negaram os solos cristos, o somente Cristo. Aí Deus agora se aproxima para fazer a apuração da queda. Aí, quando ele se aproxima, irmãos, encontra Adão e Eva com aquelas tangas, aquelas cintas, tapa-sexo, como aquelas mulheres usam lá no sambódromo do Rio de Janeiro. Aí Deus olhou assim e disse: está reprovado, isso aí não serve. Aí o texto de Gênesis 3:21 diz que ele fez vestimentas de peles e os vestiu. Repare, eles estavam vestidos com cintas. Deus reprovou aquelas cintas e fez vestimentas de peles. Ora, para fazer vestimenta de peles, é preciso que se abata um animal e se tire a pele e se faça a vestimenta. Vestimenta é o contrário de cinta. Cinta só cobre as intimidades, a vestimenta cobre todo o corpo. Foi assim que Deus fez. Ele disse assim: essa solução de vocês não serve. O que serve é a minha solução. Essas cintas de vocês são justiça própria. São tentativas de se salvar, de se justificar diante de mim. Não servem. O que servem são as vestimentas que eu faço. Solos Cristo, somente Cristo. Então, quando ele abate aquele animal para tirar a pele e fazer a vestimenta, aquele animal é figura de Cristo, nós sabemos, irmãos. E tem mais. Com essa providência de abater o animal e tirar a pele para fazer vestimentas para cobrir os dois, Deus estava também dizendo: o culto que vocês vão começar a me prestar tem que ter sacrifício. É o primeiro elemento que Deus citou na Escritura de como deveria ser o culto. Sacrifício. Tem que ter sangue. É um sacrifício cruento. Tem que ter sangue. Ele ensinou isso, irmãos. Sabemos que depois disso, todos foram expulsos do Éden. E aí começa, irmãos, a história fora do Éden. Gênesis diz que Caim um dia quis oferecer um culto ao Senhor. Ele era agricultor, aí tirou um ramo lá de um produto que ele produzia, levou, ofereceu a Deus. Abel também disse: eu vou prestar um culto a Deus. Abel era pecuarista, levou uma ovelha, um animal qualquer, e abateu e entregou ao Senhor como oferta no seu culto. Aí a Escritura diz que Deus não aceitou o culto de Caim. E Deus aceitou o culto de Abel. Por quê? Porque Abel obedeceu a Deus, prestando um culto conforme Deus já tinha instruído, com sacrifício, com morte de um animal, que tipificava Cristo. Caim, eu não aceito o seu culto, porque você fez da sua cabeça. Você trouxe um ramo lá da sua produção e eu ainda não prescrevi esse tipo de culto. Não prescrevi esse elemento do culto, então não aceito o seu culto. Hebreus disse que o culto de Abel foi aceito porque foi prestado pela fé. Quem tem fé presta um culto a Deus conforme ele instruiu. Quem tem fé presta um culto a Deus somente Cristo. Quem não tem fé presta um culto a Deus como quer, como eu acho que é. Eu acho que é assim. E Deus disse: eu não aceito o seu culto.
E aqui nós dizemos, irmãos, olha, o seu culto, nós perguntamos, o seu culto é como o de Abel? Conforme Deus prescreveu? Ou está sendo como o de Caim? Conforme o seu achismo? Conforme você acha? Tem algum elemento no seu culto que não possa ser apoiado nas páginas do Novo Testamento? Se tiver, não está sendo pela fé, pelo menos esse elemento. Corrija o seu culto. Faça a coisa certa. Porque Deus só aceita somente Cristo. Veio então a arca de Noé. A ira divina vai se derramar sobre a humanidade por causa da multiplicação dos seus pecados. Aí Deus disse, Noé, venha cá, construa uma arca, Noé. Pedro chama Noé de pregador da justiça. Repare, Noé era um pregador da justiça, segundo Pedro 2,5. E disse que Noé bradava a sua geração. Se ele era um pregador, ele bradava a sua geração ímpia, corrompida. Arrependam-se dos seus pecados e creiam. Aí, enquanto construía a arca, irmãos, foi o período final da paciência de Deus contra aquela geração. Segundo os teólogos, gastou 120 anos para construir a arca. Noé pregava, irmãos. Mas o povo não estava nem aí. Casava, dava-se em casamento, comia, bebia, se refestelava. Aí veio o dilúvio, levou a todos. Exceto os que confiaram no somente Cristo, que era a arca, que foi Noé e sua família. A arca, irmãos, foi a barcaça que conduziu o povo de uma geração a outra. Essa geração aqui toda pereceu. Essa geração aqui vai repovoar a terra. A arca zingrava sobre as águas daquele dilúvio terrível. Assim como é a igreja é a arca que zingra nesse dilúvio, irmãos, de iniquidade e de pecados no meio do qual nós vivemos. Só se salva quem estiver na arca, porque a arca é Cristo. A arca só tinha uma porta. Enquanto a porta estava aberta, as pessoas entraram. Quem tinha fé. Quem não tinha, não entrou. Quem não entrou, morreu, pereceu eternamente. Pergunto, quem entra na arca é salvo? Ou não? É. Quem não entra, não é salvo. Porque a porta é Cristo. E ela ainda está aberta. Mas ela vai se fechar. Se você não entrou, corra para entrar. A porta é Cristo. Corra para Cristo, irmãos. Então, a arca de Noé também gritava somente Cristo. Quero ir agora com os irmãos para a Páscoa, na libertação do povo do Egito. O povo passou 400 anos cativo, lá no Egito. Vieram as pragas. Deus disse, hoje à noite o povo sai. Moisés, ordene a Páscoa. E Moisés ordenou a Páscoa. Nessa noite, disse Deus, eu vou fazer do Egito como a noite de São Bartolomeu dos egípcios. Na casa de todo egípcio, o primogênito vai morrer. Vou mandar o anjo passar de noite. E vocês têm que fazer o seguinte, abatam um animal e marquem a entrada da casa, nos portais, com o sangue desse animal. E o anjo, quando passar, vendo o sangue, ele vai se desviar. Não vendo o sangue, ele vai entrar e vai matar o primogênito. E todos os judeus abateram o animal, pegaram o sangue e marcaram os umbrais das suas portas. E quando o anjo passou, nenhum primogênito daquela casa foi acometido. Mas das casas dos egípcios, todos os primogênitos foram mortos. Porque aquele sangue era Cristo, irmãos, era a figura de Cristo. Somente o sangue de Cristo, mesmo em figura, livraria da morte. O nome disso, meus irmãos, é somente Cristo. É o que os reformadores gritaram, solos Cristos. Essa mensagem é antiga, irmãos, ela remonta lá do começo. Os egípcios não sequer conheciam essa ordem. Essa ordem não foi dada a eles. Eles não conheciam a ordem, não marcaram os umbrais da casa e morreram. Sabe o que foi que Paulo disse? Os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E sabe o que foi que Romanos disse ainda, Romanos 1? Diz que os que nunca ouviram
a palavra de Deus, vão morrer, vão perecer nos seus pecados. Porque o que de Deus se pode conhecer, claramente é manifesto entre eles. E por isso eles são indesculpáveis. Nunca ouviram falar, não conhecem Cristo, não conhecem o Evangelho, mas por conhecerem a lei de Deus e os atributos invisíveis dele, claramente estampados na criação, já se tornam indesculpáveis. Não, eu morri, eu quero ir para o céu, porque eu não sabia. Não, você vai para o inferno. Não tem escapatória para você, não. O sangue, irmãos, distinguia os vivos dos mortos. É preciso, irmãos, ter o sangue de Cristo sobre si. Do contrário, você vai morrer. Era isso que os reformadores diziam. Se você não tiver o sangue de Cristo sobre si, você vai morrer eternamente. Você vai para o inferno, passar a eternidade nas trevas. Aí veio a lei lá no Sinai. E o sistema sacrificial que Deus criou. Moisés disse assim: Senhor, nós estamos aqui nesse monte do Sinai e vamos ter que atravessar esse deserto sozinhos. Eu não tenho coragem de ir sozinho com esse povo. Senhor, vai conosco, Senhor, porque se tu não fores conosco, é melhor que nós não sigamos. Irmãos, aquele povo não conhecia Deus, não conhecia a lei de Deus. Deus acabou de dizer a sua lei ali no Sinai. Aí Deus disse assim: Moisés, eu vou com vocês. Agora tem uma condição, vocês vão ter que me conhecer o meu caráter. Porque vocês, além de não me conhecerem anteriormente, vocês estavam no Egito. O Egito era o país mais depravado, irmãos. O que os irmãos pensavam de imundícia moral, aquele povo cometia. E o povo judeu estava lá, escravo, mas no meio deles, vendo aquelas práticas, aquilo passou a ser normal para o povo. Então o povo chegou ali no Sinai repleto de imundícias. Eu vou seguir no meio desse povo imundo? Eu, santíssimo, do jeito que sou? Não, não vou. Vocês têm que se adequar ao meu jeito. Tudo bem? Sim, Senhor. Então, primeiro eu vou mostrar o meu caráter, como é que eu sou. Aí ele deu os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do sábado para o santificar, honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. O povo se espantou. Nós temos, é assim, Deus é assim, ele é assim. Nós temos que nos adequar a isso? Sim, vocês têm que se adequar. Nada, principalmente de idolatria. Porque os egípcios eram assim. Nada, principalmente de adultério. Porque os egípcios eram assim, de adultério e fornicação. Vocês não podem ir desse jeito, não. No meio, perto de mim, eu no meio de vocês com as práticas dos egípcios, olha o dedinho que eu não vou. Vocês querem a lei? Queremos. Aí Deus deu a lei. Quando ele deu a lei, irmãos, ele sabia que o povo ia pecar. Vocês vão buscar a santidade, vocês vão buscar viver segundo a lei, isso eu sei. Mas vocês não vão conseguir tudo como eu quero, no padrão que eu quero, vocês vão pecar. Ó, toda vez que vocês pecarem, vocês vão fazer o seguinte. Aí ele deu o sistema sacrificial. Vocês vão abater um cordeiro, pegar um cordeiro sem defeito, puríssimo, um carneirinho que estava brincando no campo com seus irmãozinhos, pulando para lá e para cá, correndo. Vocês vão pegá-lo, tragam ele para cá, coloca a mão sobre a cabeça dele, em tese, transfere o seu pecado para ele, nesse gesto de colocar as mãos sobre a cabeça dele, e depois degolam o carneirinho. Vocês precisam entender que o pecado de vocês, uma vítima inocente vai ter que pagar. E você vai ver assim, diante dos seus olhos, aquela vítima inocente pagando. Isso é somente em Cristo, viu? É somente em Cristo isso. E ele deu o sistema sacrificial. E os carneirinhos morriam de manhã, e de tarde, de manhã, e de tarde, todo dia. Nós sabemos disso, irmãos. Aquele animal era uma figura de Cristo que, em tese, perdoava o pecado daquele que pecou. Então, volte à santidade. Evite repetir esse pecado. Essa foi a ideia de Deus em dar o sistema sacrificial. Veja, o sistema sacrificial era uma figura de quem? De Cristo. Por quê? Porque para Deus só Cristo resolve o problema do pecado. Outro meio não resolve o problema do pecado.
A lei mostrava a culpa, né? O sangue do cordeiro removia a culpa. Era sempre assim. Aí, vamos agora começar a caminhada no deserto. Saíram do Monte Sinai, depois de um pit stop de 1 ano, quando Deus deu toda a lei, criou o sacerdócio, construiu a arca, quando estava tudo pronto, aí o povo agora começa a marchar pelo deserto no rumo de Canaã. Grande e terrível deserto, irmãos. Agora Deus está no meio. Eles não estão sozinhos, não. Além de Moisés, tem Deus ali com eles, na figura do tabernáculo. Aí não tarda e ali na frente o povo tem sede, como eu estou sentindo agora. O povo tem sede. Aí, irmãos, ele fere a rocha, Moisés fere a rocha, porque Deus mandou, fere essa rocha. Da rocha manou água. Irmãos, os estudiosos calculam em 4 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas andando pelo deserto. 600 mil homens, os homens masculinos, as mulheres e os filhos, 4 milhões de pessoas. Água em abundância para dessedentar todo mundo. Paulo vai dizer em Coríntios, aquela rocha era Cristo. Quem é que pode dessedentar no deserto se não for Cristo? No deserto não tem supermercado, não tem bodega, não tem venda, não tem mercearia, não tem loja, não tem veículo, não tem nada, não tem nada. Tem areia, escorpião, calor, secura. E esse povo bebia água, bebeu água no deserto por 40 anos. Aquela rocha era Cristo. E o povo tinha fome, irmãos, porque todo mundo come. Todas as manhãs descia o maná. Jesus vai dizer em João 6, aquele maná era eu, figura de mim. Eu descedentei vocês no deserto, eu alimentei vocês no deserto. Eu, solos Cristo, irmãos. Os irmãos estão enxergando? Somente Cristo pode fazer isso, irmãos. A igreja, por exemplo, hoje está no deserto. Esse mundo é um deserto, nós estamos rumando para Canaã. Quem é que nos alimenta? Cristo. Quem é que nos descedenta? Cristo. Somente Ele. Ou você tem outra fonte na qual bebe? Ou na qual come? Tem? Você não tem. É somente Cristo. É isso que significa solos Cristo, irmãos, lá no Antigo Testamento, nessa caminhada terrível pelo deserto do Sinai, irmãos. E ainda tem outro episódio que eu queria mostrar para o irmão. Era lá na frente, chegando perto de uns lugares menos áridos, tinha um rei chamado o rei de Arad. Aí ele disse, esse povo vem e vai arrasar o nosso país, vamos nos levantar e vamos guerrear contra esse povo. Aí o rei de Arad se levanta contra o povo, mas Deus está no meio do povo e o Senhor é o Senhor dos exércitos e vence o rei de Arad e arrasa com aquela nação. E o povo achou aquilo, sabe, irmãos, muito difícil. Aí o povo ficou impaciente. Aí o povo disse assim, Moisés, a culpa é tua de ter trazido a gente para esse deserto, Moisés. A culpa é tua. E também Deus que mandou você fazer isso. Quer dizer, culparam Deus e Moisés por estarem no deserto. Irmãos, eles acharam melhor o cativeiro do Egito do que o desconforto do deserto. Mas no cativeiro do Egito vocês não têm Deus. Vocês têm Deus no desconforto do deserto. A nossa vida, irmãos, não é desconfortável muitas vezes. Nós, como crentes, nós estamos no deserto. A nossa vida é desconfortável, mas por mais desconfortável que seja, irmãos, nós não podemos murmurar, porque antes a gente estava na escravidão do pecado, irmãos. Estávamos sem Deus, banidos da sua face, sem o Senhor para nos guiar, para nos dessedentar, para nos alimentar. Hoje a gente está no deserto, mas a gente reclama de barriga cheia. Isso é um pecado contra o somente Cristo, irmãos. Toda vez que nós reclamamos, nós estamos pecando contra os solos Cristos. Porque é Ele que nos alimenta, Ele é o maná, e Ele é a rocha que nos dessedenta, irmãos. Por isso que nós dizemos, o deserto não mata aquele que Cristo alimenta e dessedenta. O deserto não mata. Ele é o pão da vida e a água viva. Agora, o cativeiro do pecado mata. No cativeiro do pecado não tem os solos Cristos. Mas no deserto tem os solos Cristos, irmãos. Então, quando o povo reclamou,
Deus mandou uma praga de serpentes abrasadoras. E as serpentes começaram a picar o povo. E muita gente morreu. Moisés, acorde, nos fala com Deus. E Moisés corre para Deus, Senhor, está morrendo muita gente, Senhor. Aí o Senhor disse, faça uma serpente de metal e coloque uma haste sobre uma rocha. Todo aquele que for picado e olhar para aquela serpente, imediatamente fica inoculado do pecado, do veneno da serpente. Aí Moisés fez essa serpente, colocou sobre a rocha, e o sujeito que era picado corria, olhava para a serpente e ficava curado, livre, isento do veneno da serpente. Quando chega o Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus disse, lembra daquela serpente? É figura minha. Todo aquele que, ferido pelo pecado, pelo veneno do pecado, olhar para mim, vive. Porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para curar os envenenados pelas serpentes abrasadoras, eu fui levantado entre o céu e a terra na cruz. Todo aquele que olhar para mim, confiando com fé, também é salvo. Não do veneno da serpente, mas do veneno eterno do pecado. Então, irmãos, o Solos Christus estava lá, irmãos, no começo da história. Mas os Solos Christus também estavam nos profetas, irmãos. E nos maviosos salmistas de Israel, que cantavam os salmos. Solos Christus está nos profetas e nos salmos. Quer ver? Veja nos profetas. Em Isaías 7, ele chama Cristo de Emanuel. Você sabe o que é Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. Ele veio para estar conosco. Lembra que Moisés disse, Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir. Não nos faças. Aí Deus veio para estar com o povo pelo tabernáculo. Mas nós temos Deus conosco hoje pelo Espírito Santo. E lá nos dias de Jesus, o povo tinha Deus conosco, Jesus ali com eles em carne e osso. Olha que maravilha, irmãos. Mas seja no tabernáculo, seja em carne e osso, seja no Espírito Santo, qualquer situação é sempre Deus conosco. Isaías, irmãos, ele disse no capítulo 9, versículo 6, que Deus é aquele que reabilita o pecador que está em guerra contra Deus. O pecador odeia Deus e Deus odeia o pecador, por causa do pecado, por causa da culpa. Cristo vem e reabilita o pecador em guerra contra Deus, estabelecendo agora a paz. Por isso que Isaías 9,6 chama Cristo de o príncipe da paz. Paz não é você deitar numa rede, na beira de um lago. Paz é você ter sido perdoado da culpa do seu pecado. A culpa do pecado, irmãos, é o que mais mata pessoas hoje. Os consultórios de psicólogos, psiquiatras estão cheios. As pessoas culpadas não sabem resolver. Aí procura um relojoeiro que desmonta o relógio e não sabe remontá-lo. Não tem jeito. Ao invés de procurar o pastor para que ele abra a escritura e apresente somente Cristo e conduza o culpado a confessar o seu pecado, pedir perdão e sair dali perdoado em paz com Deus. Somente Cristo resolve o problema da culpa. Somente Ele. Por isso que ele é chamado de o príncipe da paz. E ainda, irmãos, ele é chamado de Deus forte. Sabe o que é Deus forte? Somente Ele pode entrar e resgatar os seus filhos. Somente Ele pode entrar na casa do homem mau e resgatar os seus filhos, como resgatou você. Ele entrou na casa do homem mau e resgatou você. Por isso que você está aqui hoje, louvando a Deus, ouvindo a sua palavra, alegre no coração. É porque ele enfrentou lá, né, o maligno. Amarrou Satanás, segundo Apocalipse 20. Entrou na casa do valente, o dominou e começou a lhe saquear os bens, segundo Mateus 12. É a mesma figura, irmãos. É o Deus forte. Então ele está no profeta Isaías, só citando os 4 profetas maiores. Jeremias, no capítulo 23 do seu livro, ele chamou Cristo de Senhor, justiça nossa. Irmãos, os homens, olha, enquanto nós estamos aqui falando, nessa meia hora,
Pessoas e pessoas morreram na face da terra e se apresentaram diante de Deus com a sua justiça. Qual é a explicação, a justificativa dos seus pecados? Eu fiz boas obras. Reprovado, 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 reprovado. Senhor, eu estou aqui, não é confiado na minha justiça, estou aqui confiado na justiça de Cristo. Olha aqui, sobre mim, ela me revestindo. O pai, quando olha que vê a justiça de Cristo sobre aquele, vinde bendito de meu pai. Por isso que Jeremias disse, ele é a nossa justiça. Senhor, justiça nossa. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Ezequiel, estás onde? Senhor, eu estou aqui no cemitério. Está aqui os cadáveres. Aliás, os ossos todos secos. Os cadáveres já se consumiram. Não tem mais carne, não tem mais músculos, não tem mais pele. Os ossos já se desconjuntaram uns dos outros. Estão todos espalhados aqui, crânio ali, fêmur ali, úmero ali, rádio ali. Será que esses ossos podem ser redividos, Ezequiel? Ezequiel disse, e agora, que resposta eu dou? Ele está perguntando se esses ossos podem reviver. O que é que eu digo? Se eu disser que não, eu estou negando minha fé. Se eu disser que sim, eu sei que é, mas não sei como ele pode fazer. Aí Ezequiel disse, Senhor, tu sabes. Foi a resposta de Ezequiel. Então, Ezequiel, profetize, começa a pregar para esse cemitério. Senhor, sim, rapaz, pregue para esse cemitério. Aí Ezequiel, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel pregando, irmãos. Foi uma cena inusitada, né? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí, quando ele começa a pregar, irmãos, os ossos começam a se mexer. Aquele barulho de ossos secos. Começa a se juntar osso com osso. E ele, não é, espantado. Ezequiel continue pregando. Quando ele continua pregando, irmãos, aí vem músculos e cobrem aqueles ossos que estavam, e vem pele e cobre os músculos. Aí fica um defunto agora. Defunto é quando está ainda com carne. Os ossos por baixo, a carne por cima, os músculos, tudo. O sujeito acabou de morrer, é um defunto. Ezequiel disse, eita, Mertônio, que coisa. Ezequiel continue pregando, rapaz. Aí Ezequiel continua pregando. Aí vem o Espírito dos quatro cantos, irmãos, e entra naqueles cadáveres, irmãos, e eles se levantam e se tornam um exército sobremaneira poderoso. Quem foi que fez isso, irmãos? Somente Cristo, irmãos. É somente Cristo que tem esse poder, irmãos. Ninguém mais tem esse poder, não. É essa mensagem que ecoa desde o começo do mundo e que os reformadores resgataram aqui nesse tempo perto de nós, há meio milênio, 500 anos. Somente Cristo pode fazer isso. Daniel, o quarto profeta. Daniel, irmãos, ele tinha uma expressão maravilhosa. Eu estava olhando nas minhas visões de noite e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Filho do homem. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino. Essa expressão filho do homem era amada por Jesus. Jesus repetiu dezenas de vezes durante os 3 anos de ministério dele. Filho do homem, filho do homem, filho do homem. Porque o filho do homem, porque o filho do homem, Jesus amava essa expressão. E Daniel disse que o que foi que esse filho do homem recebeu? Recebeu domínio, glória e o reino. É Cristo, irmãos, é somente Cristo. Então, somente Cristo está presente nos profetas. Somente Cristo está presente nos profetas. Eles não tinham outra mensagem. Mas também, irmãos, os músicos de Israel, os maviosos salmistas, eles, irmãos, cantaram e tocaram os solos Cristo de forma maravilhosa. Irmãos, na abertura dos salmos, o salmista faz uma pergunta. Mas eu fico olhando as nações todas se juntando, fazendo um complô contra quem? Logo contra Cristo. Contra o Senhor e contra o seu ungido. Dizendo, vamos romper os laços, vamos cortar as amarras que nos ligam a eles. Eles só querem que nós cumpramos a lei, tudo aquilo que nós não gostamos de fazer, os mandamentos que ele manda a gente fazer, nós não gostamos. O que ele nos proíbe de fazer é justamente o que eu gosto de fazer. Não, vamos cortar essas amarras, vamos cortar esses laços de uma vez por todas.
Vamos armar aqui um complô, nós somos mais nós mesmos. As nações todas se juntaram e disseram isso. Aí o salmista disse, olha, duas coisas. Primeiro, o Senhor está rindo de vocês no céu, escarnecendo de vocês, chamando vocês de tolos. Vocês são um bando de tolos em pensar que podem se safar das leis do Todo-Poderoso. Vocês são um bando de tolos. Segunda coisa que eu quero dizer a vocês, beijai o filho. Beijai o filho. Quer dizer, batam continência a ele. Submetam-se a ele, para que ele não se irrite. Porque se ele se irritar, vocês estão fritos. Dentro em pouco, vai se lhe inflamar a ira. Agora, se você se submeter ao filho, você é um bem-aventurado. Porque você está se refugiando nele. Na abertura dos Salmos, irmão, Salmo 2, logo está dito isso. Veja que solos Cristo. Só tem Cristo. Ninguém pode se safar da lei do Senhor. Não porque eu acho que é assim, eu acho que é assado. Não é o que você acha, você será julgado pela lei de Deus. Submeta-se ao Senhor. Beije o filho. Porque na hora que ele se irritar, ele vai acertar as contas com você. E você vai ser condenado eternamente. Somente os que nele se refugiam escaparão. Lá no Salmo 45, o salmista disse, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O mesmo que Hebreus tinha dito, mas acerca do Filho, o teu reino, ó Deus, é para todo sempre. Uma pessoa que tem um reino eterno, irmãos, essa pessoa é perfeita, é o Todo-Poderoso, é o único que pode tudo, irmãos. No Salmo 23, Davi disse, ele é o que lhe tira da sombra da morte, da região da sombra da morte. É ele que lhe tira. Sozinho você morre. E não é morre na carne, não, você morre eternamente. Mas com ele, mesmo no vale da sombra da morte, ele lhe livra. E tem mais, depois de lhe livrar, ele vai lhe receber na casa dele como hóspede eternamente. Eternamente. Então, é a esse caráter, irmãos, de Cristo, que o Novo Testamento afirma em João 5,22. O Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Então, ele está falando a mesma linguagem dos Salmos. Beijai o Filho, porque na hora que ele se irritar, ele vai lhe condenar. Então, submeta-se a ele, você será um bem-aventurado. Então, os maviosos salmistas de Israel, irmãos, enalteceram, sim, os solos cristos nos Salmos. Irmãos, se toda a antiga Escritura tinha um só tema, que era somente Cristo, como é que pode ser diferente com você? Diga. Como é que pode ser diferente com você? Se aprove a Deus que em Cristo reside toda a plenitude, se Cristo é a expressão exata do ser de Deus, como é que você não pode, como é que você pode viver sem ter Cristo como prioridade na sua vida? Não, minha prioridade é meu marido, minha prioridade é minha esposa, minha prioridade é meu filho, minha prioridade é meu trabalho, minha prioridade é meu dinheiro, é minha poupança, é meu investimento, é meu futuro, é o meu casamento, é minha profissão, são os meus planos. Você está na contramão de Deus. Lembre-se que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o meu reino, depois o resto. Faça, meu irmão, um exame. Nós somos muito fracos, sabe? Nós todos somos muito fracos. Nós precisamos nos examinar, irmãos, continuamente. O solos Cristo precisa estar em nós, irmãos. Completamente, de cima até embaixo. Na sua vida, por exemplo, Cristo é tudo em todos, em todas as áreas. Cristo é soberano em todas as áreas na sua vida. Responda. Na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida sexual, na sua vida fraternal. Cristo é tudo em todos. Cristo, ele preenche tudo na sua vida. Vamos concluir essa parte, irmãos, dizendo o seguinte. Olhe, na eternidade, no Éden, fora do Éden, nos profetas, nos salmos, em todo o período do Antigo Testamento, Deus fez emergir no nosso meio somente Cristo. O homem tentando entrar na casa do sequestrador,
Ele bota a mão, bota o cano da arma pelo buraco, é rechaçado. Ele está invadindo, irmãos, está invadindo. Porque esse mundo está caído. Então, ao longo de toda essa era, desde a criação do mundo, que Deus está resgatando o seu povo. É Cristo que está resgatando. Já resgatou muitos que já estão no céu. Os que estão aqui estão resgatados. Vai resgatar outros, outro tanto. Muitos serão resgatados. É uma luta renhida. Por isso que em todo tempo, essa mensagem do somente Cristo precisa emergir. Porque em todo tempo o mundo está abafando ela. Entenderam, irmãos? Abafando. Cale-se, 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 cale-se. E Cristo forçando para cima. E o mundo forçando para baixo. Como Cristo é o Todo-Poderoso, ele faz essa mensagem emergir e prosperar, irmãos. Deus mesmo preservou a sua solução única, que é somente Cristo. A redenção precisa acontecer de todo jeito. Então, somente Cristo é a tônica de Deus em toda a história do Antigo Testamento. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Vamos orar, né, irmãos? Nosso Deus, só temos uma palavra a te dizer: perdoa-nos, Senhor. Porque sabemos que fomos resgatados somente por Cristo, mas não temos vivido, Senhor, à altura do somente Cristo. Nossas vidas têm sido falhas demais. Na verdade, em todas as áreas, Senhor, isso nos envergonha. Por isso te pedimos perdão, confessamos nossas fraquezas, nossos pecados, nosso coração mau, perverso, nossa atração pelas coisas do mundo. Tudo isso, Senhor, é inimiga do somente Cristo. E nós temos abraçado muitas dessas coisas, Senhor. E por isso nós temos ouvido muito a Tua palavra. E temos reagido muito pouco, dado respostas muito tímidas, pífias. E por isso te pedimos perdão, Senhor. Não temos outra palavra a te dizer. E a segunda coisa que te pedimos é que Tu apliques no nosso coração todas essas verdades. Para que possa haver, Senhor, uma verdadeira reforma na nossa vida em todas as áreas. Mas uma reforma consistente, Senhor. Não uma reforma de emoção, momentânea, mas uma reforma consistente, Senhor, que dure, que persevere na nossa vida. E que sejamos luzes, ó Deus, onde quer que estejamos. Que todos vejam Cristo em nós, como disse o apóstolo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Todo mundo vê isso. É esse o nosso objetivo, é isso que nós perseguimos, ó Deus, e pedimos a Tua ajuda e assistência. No nome de Jesus. Amém.